Sabia que hoje é o dia dos animais de rua? E olha quem está aqui comigo, a Paula. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda, já adorei o óculos, todo estiloso. Agradeço o convite seu do programa, também aqui da Rede Meio Norte, e principalmente muito feliz para falar desse tema tão importante, né? Feliz também por vocês estarem trazendo visibilidade para esse Dia dos Animais de Rua, porque de fato eles precisam, né? São seres que costumam ser invisíveis e o quanto que a gente puder falar deles, melhor ainda. Paula, eu já quero saber qual é a história sua com o Salem. O Salem era um bichinho que vivia ali nas ruas, nas ruas de Teresina, na Marechal. Conta pra gente a história do Salem, como foi esse encontro? O Salem, eu conheci ele através das redes sociais. Aí a importância, né, da gente trazer essa militância, esse ativismo também através das redes sociais, e momentos também que emissoras e programas trazem pautas também como isso, né? Foi no ano passado, em 2025, no meu aniversário. Eu digo que o Salem foi o meu presente de aniversário. Eu tinha decidido que iria fazer alguma ação social pelo meu aniversário de 26 anos. E aí eu parei para pensar, né? O que é uma coisa que me motiva, que me cativa, é a causa animal. Como jornalista também, eu tive a oportunidade de conhecer histórias cativantes, de entender realmente a importância dessa causa. Então, às vezes a gente faz uma viagem, a gente faz uma festa de aniversário, eu decidi que nesse ano iria fazer a adoção de um animal e uma doação também para ONGs, né, os protetores. E aí eu vi esse vídeo que está passando na tela aí que vocês estão vendo, né? Esse olha só a situação, como estava debilitado. É o Salem. Salem. É Salem, não Salem. É Salem ou é Salem? Salem. Salem, é o Salem. Esse nome já foi você que deu para ele ou ele já tinha esse nomezinho? Foi. Não, na verdade, ele foi adotado pelo pessoal da Gatinhos da Marechal como Nescau. Só que eu já tinha decidido, meu próximo gatinho vai se chamar Salem. E aí dei esse nome para ele, mas o apelido dele é Nescau, viu? Ele atende pelos dois nomes. E olha, o Salem estava bem debilitado, com problema nos olhos. Ele chegou para você bem doentinho, não foi? Pois é. E aí tem um livro da Clarissa Estes, que é Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela fala assim, que tudo aquilo que você procura também está procurando por você. Em algum momento vocês dois vão se encontrar. Eu tinha decidido que no meu aniversário eu iria até uma ONG, faria a adoção ali no dia, 21 de abril, mas 2 semanas antes, mais ou menos, apareceu esse vídeo do Salem para mim no meu Instagram, né, no feed. E aí eu pensei, o Salem é essa coisa que eu estava procurando e que acabou me encontrando. Então, eu entrei em contato ali, mesmo pelo Instagram, com o pessoal da Gatinhos da Marechal, manifestei o meu interesse em adotá-lo, mas eu tive que esperar mais ou menos 1 mês, 2 meses, porque ele estava tão debilitado que teve que ficar internado numa clínica. E o que foi que aconteceu exatamente com o Salem? Ele foi abandonado, não se sabe se ele foi abandonado ou se a mãe dele foi abandonada e já o teve, né, ali na rua, na situação de rua. Os gatos nascem com os olhos fechados. E aí é um processo, naturalmente, de que o olho vai abrindo, né? Alguns gatos não conseguem fazer isso, né? Que esse olho abra sozinho. Quando ele nasce no lar, o ser humano naturalmente ajuda, o leva no veterinário. Então, desenvolveu-se uma infecção nos olhos dele e, por lambedura, essa infecção também acabou atingindo outras regiões do corpo dele também, que estavam muito debilitadas. E ele ficou muitos dias ali até, de fato, ser encontrado. E quando o pessoal da Gatinhos da Marechal encontrou, ele já estava naquela situação com os glóbulos oculares para fora. Esse é ele hoje, né? Esse aí é ele 1 ano atrás. Ele estava filhotinho ainda, acho que ele tinha uns 3, 4 meses aí. Hoje ele já está bem grande, já foi castrado, gordinho. Olha só. E aí, mulher? Olha aí como é que ele tá. Que gato, menina! Que gatão, né? Que gatão! Olha, que incrível. Olha, sabe o que é que isso reflete, Paula? Como a mão humana pode ser útil. Como ela pode ser útil. E dependendo de onde está o seu coração, ela vai fazer a diferença. Veja que estava lá a enfermidade do gatinho, a doença, o abandono. Você veio com a sua sensibilidade, pegou para você e transformou a vida desse gato, gente. Olha que lindo que ele tá.
Pois é, às vezes eu paro para pensar assim, né? O que teria acontecido com o Salem se naquele dia eu não tivesse visto aquele vídeo, se eu não tivesse decidido adotá-lo, porque foi primeiro, eu já tenho, já tive outros gatos, já tive cachorro, a minha família gosta muito de animal, a gente já tinha pegado animais de rua antes, mas gatinho PCD com alguma deficiência foi o meu primeiro. Né? Então, quando eu entrei em contato com o Gatinhos da Marechal, a gente já agendou uma visita minha na clínica onde ele estava, né? E aí eu fui, e quando eu cheguei lá, eu saí muito tocada, triste, assim mesmo, para baixo, pela situação dele. Eu fiquei ele era tão pequenininho que ele cabia na minha mão, na palma da minha mão. E aí eu voltei para casa assim pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir cuidar desse gato? Será que eu vou saber como cuidar da cirurgia, da cicatriz, ou vou saber adaptar aqui em casa para ter um gatinho PCD. E aí eu voltei, e entre essa minha visita, né, o primeiro contato com ele, o interesse da adoção, para eles me conhecerem também, porque não é qualquer pessoa que pode adotar um animal, existe, né? É uma vida. Responsabilidade. Você assina, inclusive, um termo de responsabilidade. E aí, entre esse meu primeiro contato com o Salem, então, Nescau, e o dia que eu, de fato, pude pegá-lo e trazer para casa, eu fiquei com um sentimento de grande ansiedade. E aí, no dia que eu fui buscá-lo, eu penso assim, no pessoal que cuidou do Salem, a equipe de veterinários ali, o auxiliar, o próprio Gatinhos da Marechal, como anjos. Porque a forma como eu vi ele a primeira vez, que ele estava ali, foi encontrado na rua, e o dia que eu peguei ele, parecia outro gato. Eu fiquei assim, não, gente, não é o mesmo gato, assim. E aí eu lembro que perguntei para o veterinário, tem alguma indicação, algum cuidado especial que eu tenho que ter com ele? Alguma coisa preocupada, né? Porque é um gatinho que ele tem uma especialidade nele, algo diferente da minha outra gatinha, Área. E aí eu lembro que ele muito tranquilo falou assim, não, é só que ele come demais. É guloso. Ele come demais. Não, mas aí não é Salem se balançando na rede não, Paula. É um gatinho tipicamente piauiense. Meu Deus, olha a folga de Salem, gente. A vida que eu queria era essa. Ele conseguiu recuperar a visão ou ele não enxerga? Ele teve que amputar, remover os 2 olhos. Então, ele não enxerga. Ele não enxerga de forma alguma. Foi algo que ele já tinha, o veterinário, né, que cuidou dele, já me falou no primeiro contato. Eu perguntei, tem como salvar? E eu, até como leiga, eu entendi pela forma como estava ali, né, que já estava totalmente para fora, que não tinha como. Então, teve que remover, mas muita gente me pergunta, e aí, como é que é esse gato cego? Ele consegue se mover? Como é? E assim, pra mim, às vezes eu até esqueço que ele não tem a visão. Então, ele é habilidoso. Ele é habilidoso, às vezes passa uma mosquinha aqui do lado dele, ele consegue correr atrás e brincar. Brinquedinhos, eu sempre opto por comprar aqueles com guizos, mas até aqueles que não fazem barulho, ele percebe. Foi algo que o veterinário também me explicou. À medida que ele for crescendo, ele vai desenvolver os outros sentidos, vai ampliar. Além de que a visão também, ela não é o principal sentido dos gatos. Eles se orientam muito pelo olfato, pela audição. Recentemente ele foi castrado e ficou com um cone. Eu também entendi que ele se orienta muito pelos bigodinhos, né? Tem uma questão de sensibilidade dos bigodinhos. Então... Mas o Salem, não é o único morador da sua casa. Tem uma gatinha que também é muito travessa. É a Aira. Conta a história dela pra gente. Olha, a Área, eu peguei ela, adotei ela assim que eu me mudei para o meu primeiro apartamento, né? Durante a pandemia eu estava na casa da minha família, voltei aqui para Teresina, porque eu sou do interior, então fui passar a pandemia ali mais próxima da minha família. Quando eu voltei, mais ou menos na época do inverno ali das chuvas, tinha essa gatinha, ela vivia no esgoto, né, naqueles canos que passam em frente ao condomínio onde eu moro. E inicialmente você vê que a pelagem dela é todo branquinho, né, mas eu achava que ela era branca com umas manchinhas pretinhas, marrom. Mas depois de um tempo, assim, de uns 2 banhos, a gente orienta a não banhar a gata, tá, gente? Mas no caso dela, que ela estava tão suja que precisou passar por banho, né? Então, ela ficou totalmente branquinha. Também pelo fato dela ficar na umidade, ter pegado chuva,
ela desenvolveu, quando filhotinha ainda, um problema no ouvido. A orelhinha dela ficava muito vermelha, toda manchada e com um excremento assim, preto dentro do ouvido. Então, foi mais ou menos 1 ano de tratamento até a gente conseguir que ela se livrasse disso, né? O pessoal acha que chama de ortite, se eu não me engano. Mas hoje está aqui 100%. E como é essa relação dos dois? Porque, olha só aí, toda de camisa do Brasil, mulher. Na época da Copa, tem que torcer. Ela tá muito... Olha, não, parece que tá rindo pra foto, olha aí. Ela é muito expressiva. Olha muito isso, expressiva. gente. Olha que gata. Muito fofa. Como é a relação dos dois? Se acostumaram desde o começo ou teve uma treta ali entre os dois? Olha, não são irmãos muito unidos. Acontece, viu? Inclusive na vida real também, quando o assunto é pessoas. Tenho 2 filhas, elas também não são muito unidas, não. Dá confusão. Então, com os pets também acontece. Eu quero dicas. Eu quero dicas. A área, né, gatos são muito territorialistas. Então, quando o Salem chegou, ela ficou um tempo assim mais distante de mim, não chegava perto dele. Hoje, principalmente depois que eu castrei ela castrada, ele também é castrado, eles já se aproximam mais. De vez em quando eu pego ele se cheirando, mas ele é louco por ela, assim. Ela que é a selvagem. Ela que rejeita ele. Será que essa família vai crescer, Paula? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Recentemente, eu até tentei adotar uma 3ª gatinha, porque fico pensando, eu acho que cabe, né? Onde cabe 2, cabe 3, mas até uma questão também com o Salem, porque gatos são territorialistas, tem a questão do cheiro, ele não se adaptou. Pelo fato dele não enxergar, gerou um estresse muito grande, né? Então, eu falei com uma vizinha e aí a gente conseguiu fazer com que essa gatinha fosse adotada por outra pessoa. Por um outro Mas lar. deu certo no final. É importante entender o funcionamento do Salem, que é diferente dos demais gatinhos. Mas, Paula, você é uma mulher que tem o seu trabalho, você é jornalista, tem suas ocupações. E cuidar dos pets demanda tempo, demanda dedicação, amor, cuidado. Como foi que você desenvolveu a paixão pelos animais? E exatamente porque muitas vezes a pessoa quer um animal fofo, quer um animal bonito, quer um animal pronto, quer um filhotinho fofo da cor A, da cor B. E você escolheu adotar um pet que não tinha a visão. Como foi que nasceu essa sua paixão pelos animais? E por que escolher um animal em situação de rua? Eu costumo falar, quando converso com os meus amigos sobre isso, que não existe animal feio. Tem animal que ainda não foi cuidado e ainda não recebeu o amor, né? Tem até um meme nas redes que fala assim, todo gatinho fofo um dia já foi um fiapo de manga. Como o Salem e a Área, né? Chegaram assim bem complicados, né? O pelinho, o Salem também, ele desenvolveu vários problemas. Quando ele chegou lá em casa, tinham partes do pelo dele faltando. Então, o pelo dele foi crescendo. Hoje ele tem essa pelagem preta e é meio ruivo, assim, no sol. Sim, espelhado, brilhante. É a ração. Amiga, pois já atrás que eu quero comer um pouquinho, porque, olha, minha pelagem tá precisando melhorar, viu? Salem tá muito bem cuidada. Acho que tá vou passar linda. uns dias na sua casa. Eu tô precisando ser a gata da Paula. Porque cuidado tem nessa casa com esses pets. Se eu acreditasse que humanos poderiam se tornar animais, claro que eu não queria viver essa situação de rua, mas ser cuidado por você seria um grande prazer. Porque a gente sente o amor que você tem por eles, Paula. A gente brinca assim, compra um shampoo caro, o cabelo tá assim, o gato só com a saliva e ração. Não é? Fica super hidratado. Mas eu vejo assim, que muita gente às vezes gosta de animais de raça, a pessoa teve aquele cachorro, aquele gato na infância, tem uma lembrança afetiva. Eu acho que muita gente gosta, tem os seus gostos pessoais, né? Eu, no meu caso, desde a infância, eu acho que é um valor que vem muito da minha família, né? Desde criancinha, eu vi ali, por exemplo, a minha mãe, que tem medo de cachorro, ela tem medo de cachorro, mas é aquela pessoa que coloca uma latinha de água ali no quintal, ou então colocava arroz misturado com carne ou com caldo na porta. E aí, a gente sempre brincava na infância, né? Mamãe aqui, eu não sei por que essa cachorra só vive aqui em casa. Aí eu, mãe, mas você tá colocando alguma coisa para ela? Não, eu coloco comida sobra, eu coloco aí. Eu, mãe, claro que essa cachorra vai ficar aqui em casa. Então, a gente teve animais na infância, né? Animais que sempre vinham da rua e eu acho que eu não desenvolvi durante a minha infância também esse olhar diferente. Para mim, um gatinho de raça, aquele peludo, é bonito, mas
o amor que vem, o comportamento, a gracinha que faz, é igual de um gatinho como o Salem. Eu decidi, como eu falei para você, né? No início eu fiquei com um pouco de medo de não ser capaz de cuidar dele por ser um gatinho PCD. Mas eu fui inspirada também por uma amiga minha que se chama Poliana. Não é a Poliana, embora eu saiba que ela também gosta Adora muito de gatos. A nossa Poliana. Tem os gatinhos Jogo dela. do Poder aqui da TV Meio Norte. Um abraço, Poliana. Abraço, Poliana. Mas ela adotou uma gatinha sem uma pata. E eu tinha pensado em adotar, em falar com ela na época. Amiga, deixa eu ficar com essa gatinha, mas eu ainda insegura, com medo de não saber cuidar. E ela acabou ficando com essa gatinha, que é a Furiosa. E eu vi o crescimento da Furiosa e eu pensei, gente, não tem diferença nenhuma de um outro gato que tem as 4 patas, que é de raça ou isso. O amor é o mesmo, o carinho é o mesmo. E às vezes eu sinto até um carinho maior do Salem comigo, porque eu acho que ele talvez tenha alguma insegurança dentro dele ou alguma necessidade de proteção. Ele só dorme comigo, né? A gente dorme junto, abraçadinho aqui. Onde eu tô, ele tá. Então, assim, existe um carinho muito grande. Hoje você mora, você e os seus gatinhos, ou tem mais alguém na casa? Só eu e eles. Então, eles são a sua companhia. São a minha companhia e são, assim, para mim, cuidar de gatos despertou também um senso de responsabilidade, um senso de cuidado. Você falava da questão de ser mãe, né? Eu nunca tinha pensado nessa questão da maternidade, de ser mãe. Sempre priorizei muito estudar, conseguir um bom trabalho, a minha carreira, mas cuidando deles, eu fico pensando, eu acho que talvez eu possa ser uma boa mãe, né? Então, assim, eles inspiram muito isso na gente. Algumas pessoas, alguns profissionais de saúde emocional usam também os animais, indicam como apoio terapêutico. Você acredita que pode funcionar muito bem? Uma família que deseja ali ter aquele bichinho para ajudar, de repente, uma criança neurodivergente, ou ainda para incluir dentro da rotina da família essa questão da responsabilidade. Você acredita que o animal tem realmente esse poder de ter um apoio, de ser um apoio emocional para os adultos? Ou para as crianças, para os humanos? Eu acredito, porque primeiro que você tem a questão do senso de responsabilidade, né? Por exemplo, se fala muito na questão de pessoas depressivas. O animal, ele exige que você tenha uma rotina. Então, você tem que levantar, colocar a comidinha para ele. No caso de cachorros, você tem que passear com eles. Os gatos também. Lá de casa, eu não tenho medo de deixar eles saírem, né? De ter acesso à rua. Então, às vezes, quando eles querem passear, eles pedem para passear, inclusive eu saio com eles. Então, tem essa questão da rotina, tem a questão também de você ter ali um companheiro, alguém que está ali com você. Então, essa questão da saúde mental, eu acredito que sim. Para mim, que eu estou num processo de escrever minha dissertação de mestrado, também trabalho como jornalista, escrevo textos, então, às vezes a gente está ali escrevendo, você sabe como é o processo, já fica tenso e tal, aí eu paro 5 minutinhos, passo aqui a mão neles, é muito ótimo. Mas em relação a crianças, eu só acho que a gente tem que observar também para que os pais adotem com essa mentalidade e passem também essa mentalidade para os filhos de que o animal não é um brinquedo, não é um objeto. Eu muitas vezes se tem uma prática de, é o aniversário do meu filho, vou comprar, né, ou vou pegar um animal para dar de presente. A criança, ela não tem essa mentalidade que um adulto tem, então também não podemos culpar a criança. A responsabilidade dos pais de que às vezes a criança fica 2 semanas ali super interessada no animal, aí depois deixa de lado, né? Então, assim, é você pegar esse animal com a mentalidade que vai ser membro da sua família. Uma responsabilidade. Que é uma responsabilidade. Prontinho, e se você resgata esse animal de rua, certamente você está fazendo um excelente trabalho, porque você está tirando aquele petzinho da rua, de uma situação complicada, e cuidando dessa obra tão linda que são os animais. Eu tive muitos gatinhos, inclusive tinha uma que me acordava toda manhã, subindo nas minhas costas. Na minha casa teve de tudo, até uma leitoa de estimação. A minha casa tinha de tudo. Tinha um papagaio, enfim. Eu morava em Piripiri e minha avó, ela amava adotar. Eu chamo vó, mas ela não tinha nenhum laço biológico comigo. Inclusive, ela também me adotou.
Então, animais abandonados, pessoas abandonadas, tudo que era abandonado, ela dizia, traga para cá que eu tomo de conta. Ai, que lindo. É por isso que você tem esse start quando você cuida dos pets. E eu tenho certeza que é só um despertar, que você será, sim, uma excelente mãe. E seus filhos terão muito orgulho da mãe que você é, que cuida tão bem dos pets. Tem muita coisa para acontecer nessa vida, menina, ainda. Muitos pets para ir morar lá com você. Faz logo um CPF também, que dá tudo certo. Paula, muito obrigada, tá? Pela sua vinda aqui, pela sua sensibilidade. Muitas bênçãos sobre a sua vida. Eu desejo que você continue executando o que você faz com amor. Porque independente do que a gente faz, quando a gente toca algo com amor, isso reflete. E é isso que você tem feito. Eu que agradeço o convite aqui para o seu programa, também a Rede Meio Norte por estar pautando, né? E só deixar uma mensagem final rapidinho, assim, da importância do trabalho dos protetores de animais, né? Que fazem esse trabalho realmente de cuidar dos animais, até às vezes ocupando um espaço que deveria ser feito pelo poder público, né? Eles estão ali sempre acolhendo, e também a todas as pessoas, né, que já adotaram um serzinho da rua. Você com certeza mudou a vida dele. É isso aí.